Olá galerinha, eu sou o Charles, estudante de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, e também ingresso no projeto PIDEX. Hoje eu vim trazer um vídeo especial para vocês sobre poríferos e quinidários. Então, deixa o seu like, seu comentário, compartilha e bora pro vídeo. Vamos aprender hoje um pouquinho sobre poríferos e os quinidários. Como vemos aqui, temos alguns exemplares de porífero. Esses animais são muito confundidos com plantas, mas são animais. Vamos então às suas estruturas. Ele possui o ósculo, que assim como está na imagem, parece essa parte como se fosse a boca. Ele possui o átrio, que é a parte interna, e o ósteo, que seria a parte como se fosse uma pele, por exemplo. A circulação nos poríferos, nas esponjas, ocorre da seguinte maneira. A circulação da água entra ali pelos poros, circula pelo átrio e sai pelo ósculo. Os animais estão cheios de poros. Possuem vários poros, por isso o nome porífero. Eles também possuem células que são especializadas, como o exemplo do coanócito, que são células especializadas ali na nutrição. Essas células apresentam um flagelo, que ele é responsável ali por capturar e dirigir as partículas de alimento presentes ali na água para dentro da célula. Esse processo fica conhecido como filtração. O processo ali de digestão do alimento vai passar para o amebócito, que é outra célula que fica ali próximo ao coanócito. Amebócitos, eles movimentam-se dentro do corpo ali da esponja. Eles vão usar a parte do alimento que foi digerido, vão fazer a distribuição para o restante das demais células do corpo ali do animal. Esses amebócitos também produzem uma estrutura rígida, que é chamada de espícula. As espículas são como se fossem pontas ou farpas. Elas formam uma estrutura de sustentação dessa espécie, como se fosse um esqueleto. Quanto à reprodução das esponjas, a mais comum é a assexuada, que no caso vai receber o nome de brotamento, mas também possui a sexuada. Vamos falar aqui sobre a sexuada primeiro. Esses brotos podem se separar da esponja que as originou, passando a constituir um novo indivíduo, ou permanecer ali formando uma colônia. A reprodução das esponjas também, como eu citei anteriormente, pode ser sexuada. Como que ocorre? Ela acontece de forma menos frequente, mas a partir do coanócito se formarão gametas ali masculinos, os espermatozoides, e gametas femininos, que são os óvulos. Nesse processo, os gametas masculinos das esponjas são liberados pelo ósculo e pode fecundar o óvulo de uma outra esponja que seja da mesma espécie. E caso ocorra a fecundação, cada célula pode formar uma larva que é ciliada, que depois ela vai se fixar, originando uma nova esponja. Partindo agora para os quinidários, vemos algumas características gerais deles. Eles são animais que são exclusivamente aquáticos, sendo que a maioria das espécies ali são marinhas. Uma característica muito marcante e importante desse grupo é o fato de terem o corpo mole, ou como se fosse uma gelatina. Seus representantes mais conhecidos são as anêmonas, as hidras, que são sésseis, ou seja, que vivem fixas, e as águas-vivas ou medusas, que não são fixas e podem nadar livremente. Existem espécies, como o exemplo da caravela portuguesa, que ela vai se locomover através das correntes marítimas. Elas serão levadas, né? Esses pequenos animais também, eles vão se agrupar em colônia e vão produzir uma espécie de esqueleto de carbonato de cálcio,
que vai funcionar como uma estrutura de sustentação. Essas estruturas e tudo mais formam os corais. Os corais, além de abrigar diversas espécies e ser rico em vários nutrientes, ele também é um indicador e ele é muito sensível ao aquecimento global e poluição. Uma das características também que é bem marcante é a presença de tentáculos. E nesses tentáculos existem células que são especializadas na defesa e também na captura de alimentos, que são os quinidócitos. Os quinidócitos, quando eles são tocados, eles liberam substâncias que podem paralisar a presa, o que facilita a sua captura. Essas estruturas também funcionam como defesa contra predadores. Uma diferença entre cnidários e os poríferos é a presença da boca e a cavidade gastrovascular. Os cnidários são os primeiros que apresentaram essas estruturas. Na cavidade gastrovascular é onde ocorre a digestão e a distribuição dos alimentos e onde existem algumas células que liberam substâncias capazes de digerir as presas capturadas. Depois que é feita essa digestão, o que não foi absorvido pelas células da cavidade deve ser eliminado, ou seja, são as fezes. Outra forma comum de cnidário são as medusas, que quase todo mundo conhece, enfim. Ela tem esse formato ali de guarda-chuva e elas podem se movimentar livremente na água. Ele apresenta uma boca ali na parte central e também na parte inferior. E os seus tentáculos estão ali localizados ao redor do seu corpo. Quanto à reprodução, alguns pólipos reproduzem-se assexuadamente por brotamento, de maneira semelhante ao que ocorre nas esponjas. E na sexuada, nesse caso, os gametas masculinos liberados na água vão se mover até encontrar e fecundar o gameta feminino de outro animal que seja ali da mesma espécie também. Essa fecundação vai formar uma larva, que é ciliada, que vai se desenvolver e originar um novo indivíduo. Uma curiosidade é que as esponjas não têm célula formando tecido ou órgão. Os poríferos são os únicos animais sem sistema nervoso. Eles também não possuem sistema locomotor e por isso são encontrados presos nas rochas. Outra curiosidade é que os coanócitos são células que promovem a corrente de água. Essa corrente de água gerada é importante para a alimentação e a respiração celular. Os coanócitos também fagocitam as partículas de alimento que estão suspensas ali na água. Em relação aos quinidários, eles podem possuir duas formas básicas, que é o pólipo ou a medusa. O pólipo ele é cilíndrico e com pouca mobilidade ou séssil. E a medusa é arredondada, apresentando movimento de contração do corpo, tendo uma vida livre. Os quinidários também podem apresentar apenas uma dessas duas formas, ou ambas as duas, só que de forma alternada. Os quinidócitos são as células que são responsáveis pelas queimaduras causadas pelas águas-vivas. Essas células são encontradas em maior quantidade nos tentáculos, que ao serem tocados disparam uma estrutura chamada nematocistos. Os nematocistos possuem um filamento que leva o líquido urticante até a pele do animal que tocou. Pode ser utilizado tanto para defesa como para alimentação, que paralisa as presas.